Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Bom dia, meus amigos, amigas. Bom dia. É uma alegria, mais uma vez, nós estamos aqui nesse rincão para esse acampamento de família, de casais. A presença maciça de vocês aqui já mostra a importância desse evento, a importância da família, a importância do matrimônio, do casamento. Então é isso que eu quero continuar a pregação que já houve, né, aqui, a gente aprofundar ainda mais. Eu penso que a primeira coisa que nós precisamos colocar é a importância da família, não é? Quando Deus quis que nós existíssemos, e foi uma coisa maravilhosa Deus querer que nós existíssemos, né? A imagem e semelhança dEle. Então Deus fez um projeto, e esse projeto tem nome, família. Família. Quem construiu esse rincão aqui fez um projeto. Calculou as colunas, calculou o telhado, calculou essas vigas, calculou o alicerce. Fez um projeto. Faz muito tempo já, graças a Deus. Deus fez um projeto para que a humanidade existisse. Esse projeto tem nome, família. Se nós chegarmos aqui e começarmos a cortar essas colunas de ferro, esse rincão desaba inteirinho. Se nós começarmos a cortar as bases que a igreja, que Deus colocou para a família, a sociedade vai desabar. E se a gente percebe que alguns lugares da sociedade está desabando, é porque as colunas que sustentam a família estão sendo cortadas. O Papa João Paulo II falava muito das ameaças contra a família. O aborto, o divórcio, a eutanásia, ideologia de gênero, que quer dizer que não existe sexo. Se não existe sexo, não existe mais casamento, não existe mais família, acabou. Porque Deus criou o homem, e Deus criou a mulher, e disse, sereis uma só carne, crescei e multiplicai. O homem deixa a casa de seu pai e se une à sua mulher, e sereis uma só carne. Esse é o projeto de Deus. Essas são as colunas que sustentam a família e que sustentam a sociedade. Se na ousadia do homem, ousadia que significa burrice, ele quiser desafiar Deus, e quiser desafiar o plano de Deus, ele vai sofrer, ele vai chorar. Alguém tem coragem de desafiar Deus? Infelizmente, a nossa sociedade está fazendo isso hoje. Eu gostaria de dar um exemplo. Se você pega, por exemplo, um ventilador. O ventilador foi feito por um projetista, um engenheiro elétrico, um engenheiro mecânico, que projetou as pás, o outro projetou o motor elétrico. Então eles fazem um catálogo de como é que aquele ventilador deve funcionar. Então você compra o ventilador, está escrito lá, liga em 110 volts, numa rede de frequência de 60 Hz, etc. Tal. Imagina se você disser assim, está muito calor, eu vou ligar meu ventilador em 220. O que vai acontecer? Você vai queimar o seu ventilador. Por quê? Porque na sua burrice, na sua ousadia insana, você desobedeceu o projeto do construtor. Você tem um construtor, um criador. O mundo tem um projeto, tem um criador. Mas nós ficamos desafiando o projeto do criador. Nós esquecemos o catálogo dele e queremos fazer nós mesmos pela nossa cabeça. E aí nós queimamos a obra de Deus. Queimamos nós, queimamos a família, queimamos a sociedade. Então a primeira coisa que nós precisamos realmente enaltecer aqui hoje é a importância da família. Como a família é importante. Na família você não é um RG, um número. Na família você não é um CPF, um número. Não, na família você tem um nome. No dia do seu aniversário cantam parabéns para você.
Quando você está doente, alguém trata de você. Que coisa boa é ter família. Que coisa boa é ter filhos. Eu tenho 5 filhos, tenho 12 netos. É o melhor investimento que eu fiz na minha vida. O melhor investimento que eu fiz na minha vida não foi fazer um curso de matemática, de física, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado. Não. O melhor investimento que eu fiz na minha vida foi me casar, ter os 5 filhos e os 12 netos que nós temos hoje. Hoje eu estou viúvo, depois de 40 anos de casados, já são 7 anos de viuvez. Mas que coisa boa, não preciso cozinhar na minha casa. Eu moro sozinho hoje, porque meus filhos já estão todos casados. Segunda-feira eu como na casa de um, terça-feira na casa do outro, quarta-feira na casa do outro, quinta-feira na casa do outro, sexta-feira na casa do outro. E depois eu vou jantar também, viu? Verdade, eu vou jantar também. Ontem à noite eu estava jantando na casa do Davi, tomando lá um vinhozinho chileno, muito bom, com um petiscozinho de queijo e amendoim e tudo mais. Que coisa boa ter filho. Que coisa boa criar os filhos com amor, com carinho. Depois os filhos criam a gente com amor, com carinho. Meu telefone, o primeiro dia, a primeira ligação da manhã é dos filhos. Tudo bem, pai? Está vivo? Não está faltando nada aí? Tudo bem. Sabe, gente, Papa João Paulo II, no ano 2000, no jubileu da família, Papa João Paulo II foi para os casais: não tenham medo da vida. Não tenham medo da vida. Nós estamos com medo da vida, medo de ter filhos, medo de casar. Tem gente que não quer nem casar mais, não é nem ter filho, não quer nem casar. Não, vou viver sozinho. Nenhum homem é uma ilha, dizia Thomas Merton, né? Nenhum homem é uma ilha. Nós não fomos feitos para viver isolados, sozinhos, não. Entende? Então, a família, gente, é o arquétipo da sociedade. É a base que Deus colocou tudo. 2 coisas Deus criou no começo do mundo. Quais foram? A família. A segunda coisa, o trabalho. Né? Depois que entrou o pecado na história da humanidade, então Deus disse para Adão: Adão, meu velho, agora você vai ter que trabalhar. E vai ter que tirar o pão de cada dia com o suor do teu rosto. Não era para ser assim. Então Deus teve que introduzir o trabalho como meio de redenção da humanidade. O trabalho é santificador. Por isso que o Monsenhor José Maria Escrivá de Balaguer, né? São José Maria Escrivá de Balaguer, fundador do Opus Dei, ele colocou o trabalho como a viga mestra, como o carisma do Opus Dei, né? Porque o trabalho santifica o homem santifica o trabalho, e com o trabalho o homem constrói o mundo de Deus. Deus não entregou nada pronto para nós, não. Deus só deu a matéria-prima, as mãos e a inteligência. Coisa boa, né? Deus deu a nós a inteligência, as mãos e a matéria-prima, nós fizemos o resto. Mas é pelo trabalho. Então a família e o trabalho são a base da obra de Deus. Não se pode destruir o trabalho nem destruir a família, senão a gente compromete toda a obra de Deus. E o Papa João Paulo II dizia: a família está ameaçada, a família está jurada de morte. Sabe, a gente sabe que o mal, o demônio, ele quer destruir a família. Por quê? João Paulo II explicou. Na Carta às Famílias, que o Papa João Paulo II escreveu no ano de 1994, que foi o ano internacional da família, São João Paulo II disse: o mal sabe que ele não pode vencer Deus, então ele quer destruir a principal obra de Deus, a família. Ok? Se eu não posso derrubar você, então procura alguma coisa que eu possa te prejudicar. Não há coisa em que o demônio possa prejudicar mais a sociedade, a humanidade, na sua maldade, do que prejudicar a família. João Paulo II, na sua sabedoria, colocou isso bem claro. Ele dizia: a família é um patrimônio da humanidade, a família é intocável, a família é inegociável. A família que Deus criou, homem e mulher e os filhos, é inegociável, é um patrimônio da humanidade, é a célula máter da sociedade.
não se toque na família. Né? Isso é muito importante, a gente relembrar. Porque há uma orquestração contra a família hoje. 1997, quando o Papa João Paulo II esteve aqui no Brasil pela última vez, houve um congresso teológico pastoral sobre a família no Rio de Janeiro, com mais de 2.000 teólogos, e eles publicaram uma carta, chamada Carta do Rio de Janeiro. Essa carta eu acho que vocês não leram, porque a imprensa não publicou. Mas essa carta é pesada. Essa carta fala que há hoje uma mentalidade, uma cultura antifamília, estimulada por instituições internacionais como a ONU. Está escrito no documento, na Carta do Rio de Janeiro. Querem destruir a família. Nesse congresso de 1997, no Rio de Janeiro, esteve uma doutora que representou o Vaticano na Conferência da Mulher na China, em 1995, doutora Mary Ann Glendon, uma americana, que é da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. E a doutora Mary Ann Glendon, aqui no Rio de Janeiro, no congresso, ela falou que quando ela chegou na Conferência da China sobre a mulher, em 1995, patrocinado pela ONU, quando ela recebeu o documento de trabalho, de 160 páginas mais ou menos, ela disse que ficou horrorizada, porque se valorizava a mulher em todos os aspectos, menos como mãe, menos como esposa e menos como uma mulher que cria os seus filhos, a mulher que é mãe. Né? Então ela disse, é uma desconstrução da família que está sendo feita, baseado em 3 ataques. Primeiro, o ataque à maternidade. Segundo, o ataque ao casamento. Terceiro, o ataque à família. Doutora Mary Ann Glendon colocou isso bem claro aqui no Rio de Janeiro. Então, há uma conspiração contra a família, não tenha dúvida. Mas a igreja está ao lado da família. A igreja está ao lado da vida, a igreja protege. Bom, mas a família começa onde? A família começa no casamento. A família começa no matrimônio. Na verdade, a família começa no namoro. Eu escrevi um livrinho sobre o namoro, onde eu coloco lá assim, o casamento é um namoro que deu certo. Não é? Alguém aqui casou sem namorar? Não existe, antigamente marcava-se os casamentos, já na infância da criança, acabou isso. Né? Muito casamento vai mal, e nós temos que tratar disso, porque os namoros vão mal. Eu escrevi um livro sobre namoro, interessante como as coisas acontecem. Eu fui pregar um retiro lá em Recife, lá no Colégio Damas, no Recife, uma época, já faz mais de 20 anos, para a liderança da renovação carismática católica no estado de Pernambuco. Tinha lá uns 1.000 jovens, mais ou menos, no Colégio Damas. E o assunto era esse, namoro, casamento, sexo, jovens, né? Quando acabou o encontro, no domingo, um grupo de jovens subiu ao palco, veio falar comigo, professor, escreva um livro sobre namoro. Eu digo, por quê? Não, porque a gente não tem. Eu digo, não tem? Bom, fui para casa e escrevi o livro. Numa semana eu escrevi o livro, estava tudo na minha cabeça. E eu falei para minha esposa, eu acho que esse livro aqui, os jovens pediram, mas ela cuidava dos livros que eu escrevia. Eu acho que esse livro não vai dar certo não, porque eu estou falando aqui de um namoro cristão, namoro sem sexo, namoro verdadeiro. Mas publicamos o livro, um livro fininho, umas 130 páginas. Olha que coisa impressionante, como Deus faz as coisas. Eu até coloquei na primeira página desse livro uma frase do Paul Claudel. Paul Claudel é um teatrólogo francês que se converteu depois de adulto, maravilhoso. O Claudel dizia assim, o jovem não foi feito para o prazer, o jovem foi feito para o desafio. Eu falei, vou carimbar essa frase aqui na primeira página do livro, em branco, que eu quero que um jovem que abra esse livro saiba que ele está diante de um desafio. Viver um namoro diferente. Neste namoro que a mídia propaga aí, que né, já mistura com sexo, com outras coisas, e depois acaba, e depois... Olha, que alegria eu digo a vocês, que de todos os livros que eu já escrevi, esse é o livro que mais vendeu até hoje. Um livro que eu pensei que não fosse sair. Por que eu estou contando isso? Para mostrar a vocês que os jovens querem uma coisa séria.
Talvez nós adultos é que estamos escondendo dos jovens os valores. Os jovens querem viver uma coisa séria. Eu fiquei, sabe, por que um livro desse, onde eu falo de um namoro cristão, sem vida sexual, por que um livro desse os jovens estão lendo? Porque querem alguma coisa séria. Então, a família começa no namoro. A casa começa no alicerce. O alicerce da família é o namoro. Nós temos que ensinar os jovens a namorar bem, namoro sério. Eu tenho participado de encontros de namorados. Tem uma paróquia aqui em São José dos Campos, do Espírito Santo, que eles fazem encontro para namorado, e eu vou lá pregar para eles. Temos que pregar para os namorados. Ali começa a união, que depois vai virar um noivado e um casamento. Não é? Até chegar no casamento, até chegar no matrimônio, no sacramento, que não é apenas o casamento, é um matrimônio, é um sacramento. Não é? E aí tem muita coisa importante que a gente tem que ensinar para os jovens, ensinar também para quem já é casado, não é? O que é o casamento? O que é o matrimônio? A igreja ensina que o matrimônio tem duas finalidades, né? Claro, a primeira finalidade do casamento é instituir a família. É instituir a família. A família para a igreja é uma só, é um homem unido com uma mulher em sacramento do matrimônio com seus filhos. Para a igreja não existe outra família. Família para a igreja é isso. Então, a igreja ensina que o matrimônio tem essas duas finalidades: o bem dos cônjuges e a geração e educação da prole. Deus diz para o casal: crescei e multiplicai. Crescei é os dois crescerem. Deus não colocou um do lado do outro só para curtir a vida a dois, não. Deus colocou um do lado do outro para cada um fazer o outro crescer. Na fé, nos valores humanos, etc. Nos valores também da intelectualidade. Um casamento onde um não faz o outro crescer é um casamento que está vazio. É um casamento que corre risco de desabar, porque ele perdeu a finalidade. O casamento, quando cai numa monotonia, num vazio, onde um já não significa mais nada para o outro, é porque eles deixaram de fazer o outro crescer. Crescei, crescei, faça o outro crescer. Deus colocou essa mulher do seu lado para você santificá-la. Deus colocou esse homem do seu lado para você santificá-lo. Quando nós chegarmos lá no céu, Deus vai dizer assim para você: João, muito obrigado, viu? Porque eu te dei uma mulher meio complicadinha, e você deu um jeito nela. Né? Era meio birrentinha, né? Gostava de gastar de um pouco demais, abusava do seu cartão de crédito, mas você deu um jeito nela, você botou com o seu amor, com a sua, né? Com o seu amor, você botou ela no eixo. E vai dizer para muita mulher também: ó, Maria, muito obrigada, viu? Porque eu te dei um João complicadinho, chegadinho na 51, não deixava você nem assistir a TV Canção Nova direito, né? Mas você com seu joelho no chão, com as suas orações, né? Com a sua paciência, com a sua tolerância, com o seu perdão, você salvou esse meu filho. Entra para a glória do teu Senhor. Gente, é isso que Deus quer de nós casados. A primeira coisa que Deus quer de nós casados é cultivar o outro. Você foi que escolheu essa pessoa. Você não era obrigado a casar com ele, nem casar com ela. Você escolheu. Então não tem sentido agora não cuidar bem dessa pessoa. Não fazer essa pessoa crescer. Crescei. É interessante que antes de Deus dizer multiplicai, Deus disse crescei. Porque para você ser pai, para você ser educador, para você ser, né, você precisa crescer primeiro. Crescer em maturidade, crescer, sabe, vencer seus defeitos, porque um grande pedagogo francês, André Berger,
que eu gostava muito de ler, os livros do Berger, sobre educação de filhos. O Berger dizia: os defeitos dos filhos são filhos dos defeitos dos pais. Cuidado. Os defeitos dos filhos são filhos dos defeitos dos pais. Um pai nervoso deixa um filho nervoso. Um pai irritado deixa um filho irritado. Um pai que fala palavrão ensina o filho a falar palavrão. Um pai calmo ensina o filho a ser calmo. Um pai que sorri ensina o filho a sorrir. As qualidades dos filhos são filhos das qualidades dos pais. Então o pai e a mãe tem que ser maduro, tem que crescer. Crescer nas virtudes. Crescer nas virtudes. A virtude da humildade, a virtude do desprendimento, a virtude da pureza, a virtude do caráter, né? As virtudes, né? Da bondade, da mansidão, da paciência, crescer nas virtudes. E, sabe, essa vida a dois ensina a gente a crescer, não é? Vocês sabem que as pedras de um rio, elas vão ficando polidas, porque uma vai batendo na outra, né? No casamento também. Às vezes a gente vai sabe, se o casamento a gente souber aproveitar os atritos da vida conjugal, mas dentro da tolerância cristã, a gente vai se aperfeiçoando. Sabe? O eixo do casamento, vocês sabem, é o amor. Porque Deus é amor. E tudo que Deus fez por amor e faz por amor. Deus nos une pelo amor, né? São Paulo fala na carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 4. O amor é paciente. O amor é bondoso. O amor não busca os seus próprios interesses. O amor tudo espera, tudo suporta. O amor não passa jamais. São Paulo diz: a fé um dia não vai precisar mais de fé, porque a gente vai ver Deus face a face. A esperança não vai ser mais necessária, mas vai ficar só o quê? Vai ficar só o amor. E o problema dos casamentos hoje, meus irmãos, é uma falsa noção de amor. Estão ensinando para o mundo um amor que não é amor, um amor que é egoísmo. O amor de novela, amor de televisão, não é amor. É uma caricatura de amor. É um amor falso. É o egoísmo travestido de amor. I love you. Je t'aime. Dio come te amo. É mesmo? É mesmo? Você está disposto a morrer na cruz por mim? Ou você está querendo apenas o prazer que meu corpo pode te dar? Para dizer I love you para alguém, gente, nós temos que pensar antes. O que é o amor? É Deus. Então vamos aprender com Deus o que é o amor? A única definição que tem na Bíblia de Deus é essa: Deus caritas est, Deus é amor. São João, 1 João 4,8. Então temos que aprender com ele o que é o amor. Ele é o amor. E o que Jesus ensinou o que é o amor? Na Santa Ceia ele falou para os apóstolos, né? Capítulo 14 de São João, versículo 16. Ele disse para os apóstolos: amai-vos uns aos outros. Mas não parou aí. Como eu vos amei. Olha bem para aquela cruz. Aquilo é o amor. O resto é fantasia. Amai-vos aos outros como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelo outro. Amar é dar a vida pelo outro. Você está disposto a dar a vida pelo seu marido, pela sua esposa? Se você disser sim, então você o ama de verdade. Madre Teresa de Calcutá dizia assim: amar dói. Dói? Olha lá como é que amar dói. Amar dói. Por quê? Porque amar é você dizer não para você poder dizer sim para o outro. Fora disso não é amor. Se eu quiser pegar aqui um dinheiro, não tem muito aqui, mas deve ter, e dar o dinheiro para você, eu vou ter que perder o dinheiro. Não tem jeito de eu dar o dinheiro para você e ficar com o dinheiro para mim, tem jeito? Não tem.
Se eu quiser dar meu celular para você, eu vou perder meu celular. Por isso que amar dói. Porque amar é você tirar alguma coisa que é seu e dar para o outro. E não é só coisa. Principalmente é dar você. É dar-se. Michel Coat, aquele padre francês maravilhoso que escreveu aquele livro Construir o Homem e o Mundo, que o padre Jonas usava tanto aqui quando a gente era jovem, né? 40 anos atrás, construir o homem e o mundo. Michel Coat dizia: amar é dar-se. Amar é esquecer-se. Esse é o amor que tem que ter no casamento, gente. Não pode haver egoísmo. Um casal egoísta, vocês sabem como é que é? É como duas bolas de bilhar, só se encontram para separar. Bate e separa. Porque são egoístas, cada um quer uma coisa, então aí eles não conseguem ficar juntos. Não. O amor constrói, só o amor constrói, só o amor une. O amor faz a unidade do casal. Quando cada um está disposto a se esquecer pelo outro, a se renunciar pelo outro, tudo vai bem no casamento e na família. O eixo do matrimônio é aquela frase de São Paulo aos Efésios, né? Efésios 5:25. Maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Olha como é que São Paulo quer que o marido ame a esposa e quer que a esposa ame o marido. Porque você sabe que a Bíblia é o estilo paralelismo, não está falando de um, está falando do outro. Maridos, mulheres, amai vossos esposas, assim como Cristo amou a igreja. Gente, é muito grande. São Paulo fala assim: é grande esse mistério do matrimônio. Por quê? Porque a união de um homem com uma mulher simboliza a união do Cristo com a igreja. A Bíblia começa com o casamento e termina com um casamento. Qual é o casamento que a Bíblia começa? Adão e Eva. Qual é o casamento que a Bíblia termina no Apocalipse capítulo 22? O Cristo com a igreja. O Espírito e a igreja dizem: Maranatá, vem Senhor Jesus, para celebrar as bodas eternas do Cristo com a igreja, e vai ser o céu. Veja como é que toda a Bíblia é permeada com bodas, como Jesus falava de bodas, né? As bodas de Caná. O primeiro milagre que ele quis fazer foi num casamento. Foi o primeiro milagre, arrancado pelo amor de Nossa Senhora, aquele casalzinho, porque faltava o vinho. Ali Jesus quis começar o trabalho dele, a obra dele, num casamento, né? Então, esse amor que nós precisamos ter. Um casal precisa ser maduro, gente. Um casal não pode ter, né, picuinhas, brigar por qualquer coisa, não. O casamento é algo sagrado. O casamento simboliza o amor, o casamento do Cristo com a igreja. Por que o Papa João Paulo II disse, lá na Familiares Consórcio, que alguém que se divorcia e casa uma segunda vez fora da igreja, por que o Papa João Paulo II disse que não pode receber os sacramentos? Porque ele como que violou a união do Cristo com a igreja. Porque o casamento simboliza isso. Não sei se vocês sabem, os judeus celebravam o casamento 7 dias de festa. Por quê? Porque 7 eram os dias em que Deus criou o mundo. E por que era tão solene assim? Por que Jesus chegou nas bodas de Caná e transformou 600 litros de água em vinho? São 6 talhas de 100 litros cada uma. Por que tanto vinho? Numa Caná da Galileia pequenininha, com pouca gente. Por quê? Porque aquele povo ia beber 7 vinhos em 7 dias. E o povo vinha de longe, caminhava até chegar, entendeu? E por que celebravam 7 dias? Porque cada jovem que se unia em matrimônio em Israel simbolizava o que para eles? A união de Javé com Israel. Javé que escolheu Israel como a sua esposa amada. Entre todas as nações do mundo, nós fomos a noiva eleita de Javé. Entenderam? Então celebravam com gozo. No Novo Testamento é o Cristo e a igreja.
Desde que toda a história da salvação, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança e na Nova Aliança, é o casamento. Na Antiga Aliança, Javé e Israel. Na Nova Aliança, Cristo e a igreja. Que bonito isso, né? Sabe, toda a vida do casal, inclusive a própria atividade sexual do casal. O Papa João Paulo II, quando escreveu a Teologia do Corpo, durante 3 anos, o Papa João Paulo II fez catequese sobre a teologia do corpo, explicando a beleza do sexo. Mas só tem sentido o sexo aonde? No casamento. O Papa coloca bem claro isso. Por quê? Porque ali você tem esse êxtase que significa o amor profundo dos dois. Não é? Um casal que não vive bem o seu relacionamento conjugal, não vive bem o seu relacionamento sexual. Por quê? Porque a atividade sexual é uma expressão do amor do casal. Muito importante pensar nisso. O sexo hoje ficou assim tão banalizado, tão explorado comercialmente, que muita gente perdeu o sentido do sexo. João Paulo II resgatou isso na teologia do corpo. É uma das coisas mais bonitas que existe. É dali que nasce o seu filho. É dali que você nasceu. Se o sexo tivesse alguma coisa de feio, nossos filhos seriam horríveis. As crianças seriam feias. E as crianças são tão belas e inocentes. Tudo que Deus fez é belo. Deus viu que tudo era bom. Mas tem uma coisa. O sexo é a expressão do amor. Se o sexo não for expressão do amor, ele corre o risco de virar prostituição. O que é o sexo sem amor? Aquele que você compra e paga. É prostituição. O sexo é... Você pode manifestar seu amor de muitas maneiras. Não é? Você pode manifestar o amor dando um presente, dando um abraço, dando um beijo, mandando uma flor. Mas no casamento você tem uma manifestação radical do amor. Você não dá presente, você se entrega. Por quê? Porque essa pessoa se uniu a mim em matrimônio. É uma carne só comigo, sereis uma só carne. Então o sexo realiza materialmente aquilo que as almas realizaram espiritualmente. Nós nos unimos. Num compromisso de vida, colocamos uma aliança no dedo. Eu prometo amor e fidelidade a você até a morte. Por isso eu entrego meu corpo a você. Por isso eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Porque nós temos uma aliança. Estão entendendo por que não tem sentido o sexo antes do casamento? Você jovem está entendendo por que não tem sentido o sexo antes do casamento? Que o sexo não é uma brincadeira. O sexo é um selo. O sexo é um compromisso. O sexo é um juramento que sela. Não sei se vocês sabem, antigamente, depois que um padre celebrava o casamento de um casal na igreja, ele ia à casa do casal e benzia a cama do casal, o leito nupcial. Porque ali o casamento ia ser consumado. Não é? Você sabe que se o casamento não é consumado no ato sexual, ele não se completou. Por que o Código de Direito Canônico da Igreja diz que um casal que tem uma dificuldade irreversível, física, de modo a não conseguir ter um ato sexual, não pode se casar? Por quê? Porque não completa o casamento, não completa o matrimônio, não consuma. Entende? Mas é muito importante que para o casal ter a harmonia sexual, eles tenham, né, uma harmonia conjugal. Viva um relacionamento bom. Daí eu queria colocar 2 palavras aqui, né? São muitas coisas para falar, né? Mas eu queria resumir aqui. Nós precisamos ter 2 atividades que fomentam a nossa vida matrimonial. Uma atividade sobrenatural e uma atividade natural. Atividade sobrenatural, claro, Deus. Deus é o Criador de nós todos. Deus é o que instituiu a família e o casamento. Então, Deus é que deve cuidar do nosso casamento.
O casal que não reza está roubado. Porque a carne é fraca, o mundo é perverso e o demônio é malvado. Não é? Tem que rezar. Aguentei 40 anos de casado e ela me aguentou 40 anos porque nós rezávamos. Houve brigas, mas você supera as brigas. Porque, claro, todo casal tem as suas diferenças. O único casal que não briga é aquele que já está lá no cemitério. Aquele não briga mais. Porque nós somos diferentes. Você foi criado numa casa, numa família, o outro foi criado numa outra família, diferente. Então, é normal que haja atritos. Mas quando entra aí o lubrificante do amor de Deus, o lubrificante da graça de Deus, a presença de Jesus nas bodas de Caná, que significa a presença de Jesus no seu casamento, na sua casa. A presença de Maria nas bodas de Caná, que representa a presença de Maria no seu lar. Família que reza unida, permanece unida, né? Nossa Senhora disse em Fátima, não há problema de ordem pessoal, familiar, nacional ou internacional, que a oração do terço não resolva. As 6 vezes que Nossa Senhora apareceu para as crianças em Fátima, 6 vezes ela pediu para as crianças, rezem o terço, não deixe de rezar o terço. Gente, se vocês querem ter uma família saudável, rezem o terço. Minha mãe rezava o terço todo dia, 6 horas, e era em ponto, era 6 horas da tarde, ela fazia questão, que ela dizia, é a hora que o ponteiro maior está apontando para o céu, então é a hora de nós também olharmos para Deus, é a hora de Maria, o pequeno na terra e o maior para o céu. Antigamente não tinha relógio digital, né? E ela levava os seus 9 filhos para o quarto, com o meu pai, e nós rezávamos o terço todo dia. Podia chegar a visita que chegasse, ou espera na sala aí, ou vem rezar com a gente, mas ela não deixava de rezar o terço, de jeito nenhum. Gente, eu nunca assisti na minha casa, graças a Deus, um dia de desespero. Já morreu meu pai, já morreu minha mãe, mas na paz de Deus, na velhice. Já perdi 2 irmãos, mas os 7 que estão aí, todos estão na igreja, casados, bens. Era o terço da minha mãe. Eu nunca esqueci de rezar o terço na minha vida, pelo exemplo que a minha mãe deu. Com 14 anos de idade, eu saí da minha casa, fui estudar na escola preparatória de cadetes do Exército em Campinas, 3 anos. Depois eu vim para a Academia Militar de Agulha Negra, fiquei mais 3 anos. Depois eu saí, não quis continuar a carreira militar, mas todo dia na escola de cadetes em Campinas, todo dia na Academia Militar de Agulha Negra, eu rezava o meu terço, depois do jantar. E hoje eu continuo, sabe, sustenta. Então nós temos que ter Deus na família, a palavra de Deus, a Eucaristia, a participação na igreja, nos pastorais, isso segura a família. Segunda coisa, são as coisas naturais. Nós somos pessoas humanas, então nós temos uma série de exigências que nós temos que tomar cuidado. Por exemplo, eu até fiz uma listinha aqui, rapidinha, né, para colocar alguma coisa, por exemplo, cuidado, por exemplo, com a questão da moda. Todo mundo gosta de andar na moda, mas use uma moda que seu marido goste. Use uma moda que tua esposa goste. Não tem sentido você usar uma moda que todo mundo gosta e seu marido não goste. Está certo? Segundo, cuidado com a questão do ciúme. Coisas naturais. Ciúme, muitas vezes, é sinal de insegurança. Eu não tenho segurança em mim, também não tenho segurança no outro. Trate disso. Ponha isso no lugar. Deixe para brigar quando tiver realmente uma prova concreta de que você foi, não sei, traído, ou machucado, ou ofendido. Mas não deixe criar fantasia na sua cabeça, não. Né? Depois, combinar as coisas para não brigar. O povo diz que aquilo que é combinado não é caro, né? Então tem casal que fica brigando porque um quer ir na casa da mãe, o outro quer ir na casa do pai, o outro quer... Combina. O que é combinado não é caro. O dinheiro, por exemplo, né? O que nós vamos gastar esse mês com o dinheiro que sobrou? Vamos sentar, vamos conversar. Dizem alguns psicólogos que o que dá muita briga no casamento não é o dinheiro que sobra, o que falta, é o dinheiro que sobra. Porque quando sobra,
Um quer trocar o sofá, o outro quer trocar o carro. Aí começa a brigar. Combina. Esse mês a gente troca o carro, mês que vem a gente troca, pinta a casa. Né? Porque a mulher quer umas coisas, o homem quer outra. Né? A mulher quer arrumar a casa, o homem quer arrumar o carro. Não é assim? Então tem que combinar. Depois, outra coisa que eu marquei aqui, sabe, as reclamações. Se tem uma coisa que envenena um casamento, gente, é reclamação. O Dom Lamúria reclama de tudo. É a pior coisa que tem num casamento. Não reclame. Você tem uma queixa para fazer do seu esposo, conversa com ele. Mas sem ficar reclamando. Gente, uma das coisas mais difíceis que tem no casamento é você chamar a atenção do outro. Porque ninguém gosta de ser chamado a atenção. O nosso ego grita, o nosso ego ele fica bravo de mexer com ele. Então, chamar a atenção do outro tem que ser feito com carinho. Ou seja, você tem que escolher a hora certa, o lugar certo, as palavras certas. E os psicólogos ensinam uma coisa interessante. Antes de você apontar um defeito, aponte uma qualidade. Ô José, você é um marido muito bom. Você é um homem bom pai, trabalhador, não deixa faltar nada. Aí pronto, o ego dele inchou, né? Você já anestesiou o ego dele. Que nem o cirurgião faz para anestesiar. Agora você pode cortar. Não vai doer. Mas, José, você está fazendo isso aqui de errado. Você está estragando a coisa boa. Entenderam, gente? Não pode chegar batendo. Não pode chegar batendo. Não. Até animal você conquista com suavidade. Então, chamar atenção é difícil. Reze pelo outro primeiro. Senhor, eu preciso corrigir isso no meu marido. Eu preciso corrigir isso também. Reza antes. Para que Deus prepare o seu coração, prepare o coração dele e ponha na sua boca palavras corretas. Para você não falar bobagem. E tem muita coisa, gente. Esse papel aqui é pequenininho, mas está cheio de coisa aqui dentro. Os detalhes, por exemplo. Você não pode esquecer os detalhes na vida do casamento. Nós homens esquecemos. Vou contar uma história a vocês. Um dia, eu fui dormir, já era 10h30 da noite, a mulher sentada na cama, eu digo, ai, ai, ai. Por que não vai deitar? Nada. Aí nada, né? O que aconteceu? Nada. Eu pensei, vou escutar. Como diz o padre Paulo Ricardo, põe um capacete que agora você vai apanhar. O que foi? Nada. Aí, depois de muito custo, ela me disse, que dia que é hoje? Eu falei, 18 de março. Nossa, aniversário dela. Era aniversário dela, e eu tinha esquecido. Depois ela falava para mim que eu não esqueci os teoremas da matemática, mas eu esqueci até o nome dos filhos. O que eu vou fazer? 10h30 da noite, 11 horas, eu já tinha esquecido. Aí prometi rios e fundos, eu vou levar você para Disney um dia, eu vou trocar seu carro. Mas aí eu fiz uma coisa, vou marcar na agenda do ano que vem para não esquecer. Aí montei lá, 18 de março, fui lá no dia 18, comprei flor, comprei presente, levei para ela. Quando eu levei para ela, ela morreu de dar risada. Eu digo, o que você está rindo? Felipe, falta um mês para o meu casamento, meu aniversário ainda. Eu marquei 18 de fevereiro na agenda. Nós homens somos assim. Às vezes a gente faz essas coisas, mas isso aí atrapalha o casamento, sabe? Não esqueça. Ponha na agenda, marca na parede, lá se for possível. Não pode esquecer alguns detalhes. Entende? Dá briga isso, dá briga feia, viu? A gente sofre por causa disso. Outra coisa importante é haver comunicação. Sabe? O pessoal mais antigo lembra do Chacrinha, né? O velho Chacrinha da televisão. Quem não se comunica se estrumbica. O Chacrinha dizia, quem não se comunica se estrumbica. Tem que se comunicar, tem que saber conversar, dialogar. O casal não pode brigar, o casal tem que dialogar. Qual é a diferença entre brigar e dialogar? Quando você está brigando, cada um está defendendo o seu ponto de vista arraigadamente. Está errado. Isso é briga. O casal tem que dialogar.
Diálogos. O que quer dizer essa palavra? Dia quer dizer dois, logos, discurso, uma conversa de dois. O Antoine Saint-Exupéry, que escreveu O Pequeno Príncipe, o Exupéry dizia, amar não é só ficar olhando um para o outro, é olhar os dois na mesma direção. Onde é que está a verdade? Vamos buscar a verdade junto. Pode não estar nem com você, nem comigo, a verdade pode... Então, o diálogo é buscar a luz. A discussão termina que nem luta de boxe. Um vencido e um vencedor, não pode. O amor não aceita isso. O amor aceita que os dois sejam vencedores. Senão não é amor. Aquela discussão não termina, um é vencido, não. Outra coisa que não pode acontecer no casamento é alguém que sempre quer que o ponto de vista dele seja o válido. Não. Tem gente que não sabe abrir mão do ponto da própria vontade. A minha vontade tem que prevalecer. Não vai haver acordo nunca. Isso chama-se soberba, falta de humildade. A gente abrir mão, né? Saber dialogar, saber discutir, saber aceitar, saber ouvir o outro. Né? Outra coisa que eu marquei aqui, né? Cinismo, desprezo. Às vezes, sabe, gente, uma hora de discussão, de briga, às vezes a gente usa de coisas que provocam um ressentimento no outro. Às vezes um cinismo, às vezes um desprezo, sabe? Fere o coração do outro, quebra a unidade do casal. Nada pode quebrar a unidade do casal, gente. Sereis uma só carne. O que quer dizer a palavra carne na Bíblia? Carne na Bíblia quer dizer natureza humana. Né? Jesus falou para os apóstolos, o espírito é forte, mas a carne é fraca. O nosso humano é fraco. Então, ser uma só carne é ser unido. Essa é a coisa mais importante no casamento. E é o amor de Deus que faz isso, né? Eu já fiz essa comparação aqui mais de 1000 vezes, eu acho que nesse rincão aqui. Ser unido não é só estar junto. É diferente se você está junto ou você está unido. Você pode pegar um monte de arroz e feijão misturado, está junto, mas não está unido. Você pode separar o arroz de um lado, o feijão do outro com paciência. Entra a mão ali e separa. Agora, ser unido é você misturar um copo de café com um copo de leite e mexer. Aí está unido. Aí eu quero ver você enfiar a mão no café com leite ali e separar o café, você não separa mais. É assim que Deus quer o casal. Deus não quer o casal como está junto, mas não está unido. Deus quer o casal unido. Ninguém separa mais o café com leite. Não, nem por centrifugação, decantação, evaporação, filtração, eletroforese, esquece. Por quê? Porque formou um novo produto. O casamento é isso. Lembra do Rio Amazonas? Como é que forma o Rio Amazonas? São 2 rios, né? Um de águas amarelas, outro de águas escuras, né? Parece que é Negro e Solimões, né? Se não me engano. Os dois vão assim, daqui a pouco se encontram, parece que vão namorando, um lado do outro. Daqui a pouco vão se misturando e formam o Amazonas. Ninguém mais separa o Amazonas. Esquece. Porque formou um só rio. Entenderam? É assim que Deus quer o casamento. Por isso que a igreja fala que o casamento tem 3 características: indissolubilidade, fidelidade e fecundidade. Essas 3 palavras é que caracterizam o casamento cristão. Indissolubilidade. Não dá para separar mais o Amazonas. Não dá para separar mais um casal que de fato se uniu. Não que separe o homem o que Deus uniu, Jesus disse. Segundo, né? A fidelidade. Eu te recebo como minha esposa. Prometo ser fiel na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Diz o Nelsinho, na gordura e na magreza. Amando-te, respeitando-te todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida. Gente, como é bom a gente amar a pessoa até o último dia de vida dela, né? É uma das alegrias que eu tenho na minha vida, foi poder entregar a minha esposa para Deus na hora da morte dela, né? Tendo cumprido esse compromisso de fidelidade a ela. Sabe,
É uma alegria isso para a gente. É uma vitória na vida, sabe? A fidelidade, né? Então, 3 coisas: indissolubilidade, fidelidade e fecundidade, os filhos. Reparem que essas 3 palavras vêm da igreja, vêm do amor do Cristo com a igreja, porque o Cristo é indissolúvel com a igreja, o Cristo não se separa da igreja, a igreja não se separa da igreja, já tem 2000 anos, está aí a igreja junto com Cristo. A igreja é fiel a Cristo. Quantos mártires deram a vida por Cristo? A fidelidade da igreja a Cristo. Os papas aí fiéis à igreja. E a fecundidade da igreja. Nós todos nascemos pela mãe igreja nas águas do batismo. Estão vendo? Como é que o que Deus transferiu para o casamento é porque está na relação do Cristo com a igreja? É isso aí. Beleza, que Deus nos abençoe. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.